Olá, seja bem-vindo ao Justiça do Trabalho na TV. O Poder Judiciário está em pauta. Nos últimos tempos, ele passou a ocupar um espaço maior nos meios de comunicação. Mas como será que a imprensa mostra o Judiciário para a sociedade? Quais são os conflitos entre a mídia e a justiça? Para discutir essas e outras questões, está conosco um dos maiores jornalistas brasileiros, Heródoto Barbeiro. Ele é apresentador do Jornal da Record News, editor do blog do Barbeiro e tem mais de 40 livros publicados. Heródoto, seja bem-vindo, uma honra poder entrevistá-lo. Muito obrigado, para mim é uma honra, muito obrigado. Bom, para a gente começar, então, eu vou direto ao ponto. Como que a imprensa vê o judiciário? Olha, acho que no passado a imprensa não cobria muito o judiciário. Só para você ter uma ideia, havia uma crítica do seguinte, que nós jornalistas seguíamos um caso até ele chegar na porta do fórum. Quando ele chegava na porta do fórum, pode ser fórum trabalhista ou fórum criminal, etc., os jornalistas não acompanhavam. Eu mesmo trabalhei em veículos de comunicação naquela época. Rarissimamente ele tinha algum setorista lá no fórum. Então a justiça, ela se distanciava da população, não pelo seu trabalho, mas pela comunicação de responsabilidade da mídia. Mas na medida que o tempo foi se desenvolvendo, né, a mídia foi descobrindo a importância de comunicar, de ligar a justiça ao público, ao cidadão de uma maneira geral. Então eu acho que foi aí que a cobertura começou a ficar mais intensa e quando fica mais intensa, como você sabe, tem acertos e tem erros. Bom, exatamente, né? A mídia funciona como uma espécie de interlocutor, né, entre a sociedade e o judiciário. E como que o Heródoto Barbeiro vê a justiça, vê o Poder Judiciário? Bom, obviamente o Poder Judiciário ele é fundamental para a existência da democracia, né? É fundamental. Eu acho que nós precisamos muitas vezes conversar com as pessoas, com o público geral, e quando você diz o poder, ele imagina o presidente da República. Né? Ele imagina que o presidente representa um dos poderes da República, que o outro é o legislativo e o outro é o judiciário. Então o judiciário, ele naquele sistema de balanço de peso e contrapeso, ele tem uma importância fundamental para a democracia. Então eu acho que é dessa maneira que a gente tem que entender o Poder Judiciário e a importância que ele tem para o sistema democrático. Bom, você falou que a mídia começou a ver a importância de comunicar, de levar as informações do judiciário para a sociedade, né? Então, como que hoje você acha que ela faz esse papel assim? Como que ela expõe a mídia? Como que ela mostra o judiciário, ou melhor, como que ela mostra o judiciário para a sociedade? Olha, eu acho que a primeira mostra do judiciário para a sociedade é feita pela própria justiça. Você tem uma TV Justiça, né? Exatamente. Eu acho, minha opinião pessoal, acho que foi um avanço extraordinário colocar na TV as sessões do Supremo Tribunal Federal. Na minha opinião, eu acho que deveria ter outras sessões da Justiça também na televisão ou nas mídias sociais, para que o cidadão ele possa saber quem são essas pessoas, o que elas pensam, como é que elas agem, qual é a mecânica, qual é a operação da Justiça, porque o povo não sabe. Então eu acho que isso é uma coisa realmente extraordinária. É verdade que em outros países do mundo nem sempre você pode mostrar, não mostram, mas eu acho que no Brasil a TV Justiça deu um passo importante para que a sociedade entenda a importância que tem o Poder Judiciário. Tudo começou lá no julgamento do Mensalão. Muitos falam que aquilo foi um verdadeiro divisor de águas, né? Então, concordo totalmente, eu concordo totalmente. Porque ela já existia, né? Mas ainda não havia um apelo, assim, vamos dizer assim, um choque tão grande capaz de chamar a atenção. E o Mensalão trouxe as pessoas, então, o olhar das pessoas para descobrir uma coisa que já existia, né? Porque eu me lembro, por exemplo, no interior do país, mesmo na região periférica de São Paulo, todo o pessoal que tinha parabólica pegava a TV Justiça. Mas o pessoal passava rapidamente, né, e ia procurar outras coisas. Quando teve o Mensalão, o pessoal, opa, peraí, deixa eu ver o que eles estão falando lá. E passaram a acompanhar, o que é muito bom. Exatamente, né? Todo mundo estava lá com a TV ligada acompanhando o julgamento dos ministros. Bom, esse é o lado da justiça, como ela se mostra, né? E como que você acha que a mídia tem esse papel de colaborar com a transparência do judiciário, né? E fazer essa aproximação maior entre o judiciário e a sociedade? Olha, eu acho que quando a gente pensa em comunicação, é uma mão dupla de direção. Não é só a mídia procurando notícia, mas eu acho que aqueles que têm notícia têm que procurar a mídia para divulgar. Então, no passado, você não se lembra disso certamente, mas o judiciário era absolutamente refratário à mídia. Era encastelado, assim, né? O juiz não falava com o jornalista, o desembargador não falava com o jornalista, né? Os jornalistas vocês não tinham fontes no judiciário, né? Não tinha. Eu não sei exatamente quem foi que criou essa ideia de que o juiz não podia falar com o jornalista. Não, ele não pode falar sobre um caso que ele vai julgar, claro, nós compreendemos.
Mas ele pode falar em tese. É como o médico. Ele não vai me falar a respeito do paciente, né, porque ele tem um contrato de confidencialidade. Mas sobre uma determinada doença, ele pode falar. Então, eu acho que isso afastou um pouco. Mas, felizmente, eu acho que isso está ficando bem melhor. Uhum. E você acha que, talvez por essa abertura maior, a gente pode dizer assim, do judiciário, o cidadão está conseguindo exercer melhor a sua cidadania por conta disso? Sem dúvida. Às vezes a gente faz muita crise, tem muito processo no Brasil, especialmente aqui na área do trabalho. Exatamente, né? 80 milhões de processos em todo o Brasil judiciário. Mas muitas dessas coisas é porque as pessoas acordaram que existe o judiciário. Né? Que ele vai perguntar alguma coisa para o juiz, eu tenho direito ou não? E o juiz vai dizer sim ou não. Você tem ou você não tem. Então, eu acho que isso faz parte do amadurecimento da nossa cidadania. Da nossa democracia. Muito nova ainda, né? Muito nova. Bom, Heródoto, algumas pessoas dizem que há uma espetacularização da justiça. Para você, a mídia está promovendo a espetacularização? Olha, o que é uma espetacularização? Primeiro, vamos definir. Exatamente. Seria eu pegar um caso e escandalizar o caso. Ou seja, quando eu faço um espetáculo, eu, jornalista, faço um espetáculo, eu não estou fazendo jornalismo. Então, ou tem espetáculo, ou tem jornalismo. As duas coisas não combinam. Não é? Mas muitas vezes as pessoas confundem a grande divulgação, especialmente proporcionada agora pela internet, como sendo uma forma de espetacularização. Não é. Mostrar não é espetáculo. Não é? Mostrar o que está acontecendo não é espetáculo. Espetáculo você tem que ter ficção. O espetáculo tem que ter ficção, o espetáculo tem que ter invenção, o espetáculo tem que ter coisas que você tira da sua cabeça. Não, mas não é esse o trabalho. Então uma coisa tem isso, tem. É verdade que tem. Mas isso não é jornalismo. O que é jornalismo? O jornalismo é você apurar corretamente os fatos, né? E depois dessa apuração, você vê lá no seu código de ética se aquilo que você está fazendo está dentro do código de ética. Se tiver, aquilo é jornalismo. Se estiver fora do código de ética, não é jornalismo. Pode dar o nome que você quiser. Programa policial, escândalo, celebridade, o que você quiser. Mas aquilo não é jornalismo. Você fala bastante em ética, né? Falo. Eu aprendi bastante. Bom, Heródoto, a gente precisa chamar o nosso primeiro intervalo. A gente vai para um rápido intervalo e já volta com a nossa conversa com o jornalista Heródoto Barbeiro. É 1 minuto. Voltamos para o segundo bloco do programa de hoje, que entrevista o jornalista Heródoto Barbeiro, apresentador do jornal da Record News. Bom, Heródoto, eu queria resgatar um pouco a questão da espetacularização da notícia, né? E falar sobre a questão da Lava Jato. Como que você avalia a interlocução que o juiz Sérgio Moro faz com a mídia? Olha, acho que ele faz uma interlocução muito boa, em que pese ele dá muito poucas entrevistas, ele dá muita palestra. Então o que os jornalistas fazem? Os jornalistas acompanham as palestras que ele dá. Né? Eu não tenho visto ele dar entrevistas recentemente. Mas, como ele fala coisas bastante relevantes e contundentes nas suas palestras, os jornalistas, obviamente, repercutem aquilo que ele fala. Né? Então, obviamente, ele tem uma exposição grande. Eu tenho certeza que se ele sair em qualquer lugar na rua, as pessoas vão reconhecê-lo. Todo mundo conhece já quem é. Mas não, não é por causa de entrevista. É por causa das palestras que ele dá. Né? Mesmo quando ele vai, por exemplo, dar uma palestra nos Estados Unidos, e tem ido sempre, os jornalistas todos lá cobrem, mandam a imagem para cá, né? E aí uns apoiam, outros criticam, enfim, opiniões diferentes. Mas eu acho que a exposição dele na mídia é muito boa. Não é em demasia? Não acredito, sinceramente não acredito. Não porque não dá entrevista. Sim, só por conta de toda essa repercussão por conta do assunto, pelas decisões, né, que ele dá, né? Uhum. Agora você veja, por exemplo, uma coisa interessante, muito, muito importante. Os depoimentos são gravados e ficam à disposição da mídia. Quer dizer, ele não aparece, você percebe? A gravação fica em cima do réu, ou da testemunha, não em cima do juiz, nem em cima do pessoal da promotoria pública. E se você disser, isso é espetacularização da notícia, eu não acho, sinceramente. Né? Eu acho que todos nós temos direito de assistir, tá certo? Tem mais eu a ver com a transparência, não poderia entrar. Oi? Tem mais a ver com a transparência. Eu, como cidadão, posso ter acesso, você, como advogado, pode ter acesso? Exatamente. Então, eu não acho que isso seja espetacularização. Porque muitas vezes, quando você acusa também alguém de espetacularização, é porque você faz parte daquele grupo. E não gostaria que aquilo tudo fosse divulgado
com a facilidade que é divulgada hoje. Bom, Heródoto, agora um outro assunto aí que também a mídia aborda bastante, diz respeito à questão dos altos salários e do custo do poder judiciário, né? Como que você avalia a abordagem da mídia na questão dos salários do poder judiciário? Olha, é o seguinte, acho que tem coisas que vêm do passado, né? Por exemplo, lá no jornal, nós temos um bordão de um dos blocos. Toda noite, um dos nossos colegas abre a página de transparência e vai ver o seguinte: para onde viajou o ministro do Supremo Tribunal Federal? Então nós damos para onde ele viajou, quantos dias ele ficou fora e quanto nós gastamos, porque é do nosso bolso. Exatamente. Tá? Então eu acho que isso, primeiro, todo mundo tem o direito de saber. Claro. E eu acho que as viagens ficam mais raras quando a gente começa a divulgar. Quando Nós a gente fazemos isso também com deputado e senador. Claro, toda é noite. uma forma de policiar, né? Entendeu? Eu acho que não, eu tinha que ir, realmente, era um congresso de legisladores do direito, eu tenho que ir. Né? Mas muitos vão para congressos que, desculpe, é mais uma festa. Claro. É ou não é? Sim, com então, certeza. acho que agora que tem o portal da transparência e a gente divulga, nós divulgamos, muita gente divulga, fica mais constrangedor. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, vamos falar a questão do salário. O que acontece no Brasil em geral, não só para o salário de juízes? Tem um teto salarial. E aí se descobre formas de burlar o teto. Chamados penduricalhos. Penduricalhos. Aí, né? Isso é ruim é ruim para o judiciário, é ruim para os funcionários do Estado. Eu não sou contra dele ganhar 30, 40 ou 50. Desde que seja transparente. Olha, eu ganho 50 mil reais, tá certo? E tudo é por sua conta. E é isso, né? Sem Entendeu? Eu não posso dizer, não, sabe, fica mal dizer que ganha 50, o salário mínimo é R$1.000. É ou não é? É. Então, o que eu faço? Eu escondo, eu ganho 20, mas eu ganho mais 5, entendeu ou não? Recentemente, eu entrevistei o Dr. Calandra, que foi presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. Eu gosto muito dele, tenho muito respeito e ele fala muito bem. Aí, numa certa altura da entrevista, ele disse, não, mas escuta, o juiz também paga condomínio. Todos pagamos condomínio. Não, mas ele paga, eu pago, todo mundo paga condomínio. Percebe? Quer dizer, então, nós criamos esse sistema, que é um sistema, eu acho ruim. Principalmente para a imagem, né? Quando É o judiciário ruim, hoje quer entendeu? melhorar a sua É imagem. ruim. Né? E também eu acho que às vezes a gente divulga as coisas mal. Aquele juiz do Mato Grosso que recebeu, sei lá, 5 milhões de reais atrasados. É 500 ou 500 mil, sei lá quanto. Enfim, ele tinha direito? Ele tinha o direito. Ele tinha o direito. Mas aquilo não foi divulgado de uma forma também. Eu até acho que nós erramos muito. Do jeito que ele divulgou, o juiz ganha 500 mil reais por mês, pô. Parece que ele ganha todo mês aquele valor, né? E outra coisa que eu acho que a gente precisa explicar melhor. As pessoas fazem confusão de quem está no Poder Judiciário e quem não faz. Se você perguntar para os nossos colegas jornalistas, uma boa parte deles vai achar que o Ministério Público faz parte do Poder Judiciário. Justamente, eu ia perguntar se hoje o jornalista entende um pouco mais do funcionamento da justiça Pouco ou mais, ainda... mas é muito pouco. Nós, me coloco nisso, entendemos muito pouco. Nós precisamos estudar mais. Nós precisamos acompanhar mais. Entendeu? O cara achar que o cara do Tribunal de Contas do Estado faz parte do Poder Judiciário... Então, acho que, de repente, isso atrapalha um pouco até mesmo a imparcialidade? Atrapalha. Na hora de vincular. E atrapalha a imagem também, a vinculação da imagem. Percebe? Então, isso não é bom. Assim como não é bom também, os critérios políticos para a nomeação dos ministros dos tribunais superiores. É uma outra outra discussão. coisa, fica ruim, pô. Então, o presidente fulano nomeou você vai dar uma sentença contra ele? E aí? O público fica olhando. As pessoas, eu acho que o grande temor que eu tenho pessoalmente não é perder a confiança no legislativo nem no executivo, é no judiciário. Se a gente perder a confiança no judiciário, babau, nós estamos perdidos. Bom, agora então, quero mudar um pouquinho só o gancho e falar um pouco sobre a questão da justiça do trabalho, né? Por conta da reforma trabalhista, do discurso, enfim, da importância da retomada do crescimento da economia do país, a justiça do trabalho ganhou destaque nacional nos meios de comunicação. Como que você avalia, né, aproveitando aí o gancho da forma como os jornalistas divulgaram e fizeram, o noticiário na questão da reforma? Olha, eu acho que primeiro teve uma cobertura grande, enorme, com gente contra e a favor. Nós criamos lá na Record, eu fiz 10 programas, chamava Ponto a Ponto,
Porque não adianta eu pegar aquele brutamonte de coisa e querer explicar que o pessoal não vai entender. Eu não sou professor e aquilo lá não é uma sala de aula, é um veículo de comunicação. Então a gente pegava um ponto e eu trazia um cara a favor e um cara contra. Só vamos discutir esse ponto aqui. Ok? Então eu dizia, olha, você ouviu o nosso convidado falar contra, esse aqui falou a favor, né? E agora você forma a sua própria opinião. Eu acho que essa é a contribuição que nós damos. Nós temos 10 da reforma trabalhista, ponto a ponto, e 10 da reforma previdenciária. Justamente, ele faz essa pergunta, né? Como que vocês trabalharam a questão da pauta, né? De pautar os entrevistados, quem seriam os entrevistados, de tratar o assunto de forma mais isenta. Então, a pauta é a sua opinião, se você está aqui porque a sua opinião é diferente da dele. Então, nós respeitamos a sua e a dele. Agora é o seguinte, tempos iguais, tá certo? Cada um defende a sua posição e o público vai te avaliar e vai julgar o que acha que deve divulgar. Porque uma outra coisa que eu acho que a gente precisa lembrar é o seguinte, jornalista não é para fazer a cabeça do povo. Eu falo muitas vezes isso no ar, falo, olha, nós não estamos aqui para fazer a sua cabeça, nós estamos aqui para apurar as coisas corretamente e você fazer a sua cabeça. Porque muitos de nós, jornalistas, achamos que vamos tutelar a opinião pública. Não é esse não é o nosso papel. O pessoal falava muito dos formadores de opiniões, né? Entendeu, não? Bom, a gente precisa chamar mais um intervalo. A gente já volta para seguir a nossa conversa com o jornalista Heródoto Barbeiro. É 1 minuto. Voltamos para o último bloco do programa. Nossa conversa de hoje é com o jornalista Heródoto Barbeiro. Bom, Heródoto, para a gente fechar, então, a nossa conversa sobre como a mídia, né, abordou a questão da reforma, você comentou como que a Record News fez, né? E eu queria uma avaliação da mídia no geral. Você acha que ela foi superficial, atuou de forma imparcial? Olha, quando a gente fala mídia, a gente tem muitos veículos de comunicação, especialmente agora com o advento das mídias sociais, né? Então, eu acho que alguns foram superficiais, mas outra parte da mídia, ela não foi superficial. Se você pegar, por exemplo, qualquer um de nós pode entrar aqui no Conjur, consultor jurídico, eu olho todo dia. O consultor jurídico deu uma boa cobertura. O Migalhas, por exemplo, que é na área de vocês. Sim. Eu vejo todo dia, porque tem pauta todo dia, e eles discutiram isso também, estão discutindo. Né? Agora, então, eu acho que algumas coberturas foram realmente superficiais, mas outras não. Né? Porque mídia é muito grande hoje, com rede social, a mídia ficou uma coisa muito gigantesca. Então, o cidadão, se ele quer se informar, ele vai conseguir... Tranquilo, e de graça. E está no bolso dele. Mais fácil ainda, né? Mais fácil ainda. Bom, agora eu queria falar um pouquinho sobre a questão da linguagem, né? Ela sempre foi aí um problema de comunicação do judiciário com a sociedade, mas nos últimos tempos o Poder Judiciário tem se mostrado mais aberto, digamos assim, mais adepto à comunicação, utilizando mais os meios aí, as novas tecnologias e as redes sociais, né? Como que você avalia essa estratégia? O Judiciário está se comunicando melhor? Olha, avalio como um passo muito importante para as pessoas se integrarem melhor no Poder Judiciário, mas ainda é muito tímido. Né? Então hoje está muito concentrado no Supremo Tribunal Federal, onde o pessoal fala, às vezes, o que deve, o que não deve, fala muito. E até sobre processo. Né? É diferente, por exemplo, você pegar na área do poder judiciário, no caso, por exemplo, da área trabalhista. Poucos falam. Até me surpreendeu o fato de que o Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo me contratou para fazer um media training lá. E abriram inscrições para 70 juízes de embargador. Quando eu cheguei lá, a sala estava cheia. Então era um treinamento, né? Eu não vou dizer o conteúdo, porque eles é que sabem, não sou eu, mas um treinamento para falar com a mídia. Para mim foi uma grande surpresa. E do interesse dos juízes em falarem com a mídia. É uma prova, né, que o judiciário ele quer se comunicar, quer se dialogar. Sem dúvida. Melhor, agora né? Precisa um treino. Entendeu? Porque também não dá para entrar na mídia sem... É como você vai jogar futebol sem treinar? Não, você tem que treinar. Sim, exatamente. Então, para entrar nesse jogo da mídia, precisa treino. E acho que as assessorias de imprensa têm um papel fundamental nisso. Exatamente. Não sei se isso é verdade, de que o judiciário tem medo da mídia. Sem dúvida, tem sim. Bom, então como... Principalmente porque muitos de nós erramos muito. Nós erramos muito, entendeu? A gente erra muito, então quer dizer, em vez da gente informar corretamente, nós formamos incorretamente. Agora, se eu estou entrevistando um juiz e eu digo qualquer coisa incorreta, ele imediatamente me corrige. Quer dizer, eu não só aprendo, como o público em geral também aprende.
Bom, eu quero aproveitar então que você deu esse curso de Media Training. Tem um livro, né, que já está aí nessa terceira, se eu não me engano, edição sobre o assunto. Então, e que dicas, que orientações você daria assim, para o magistrado, para ele se comunicar melhor com a imprensa? Olha, acho que o primeiro passo é o magistrado, ou a fonte, ele tem que entender como é que a mídia funciona. Como é que a mídia funciona? Compreende? Ele tem que entender como a mídia funciona e como a cabeça do jornalista funciona. Dá um exemplo de como a cabeça do jornalista funciona. Por exemplo, o jornalista é um cara que está procurando fatos inéditos. Não é? Ele precisa entender que o jornalista é jornalista 24 horas por dia. Se ele estiver no aeroporto conversando com outro cara e eu ouvir, eu vou publicar. Você, espera um pouquinho, pô. Você ouviu no aeroporto e publicou? Sim, por quê? Porque era no espaço público e porque é de interesse público. Sendo de interesse público... Entendeu ou não? Não é? Vai dizer, mas no código de ética, não, isso não é punido pelo código de ética, não está capitulado no código de ética, porque o aeroporto é espaço público. Não é? O tema que você estava falando não era da sua família, era sobre do tribunal. Então eu posso ouvir, posso publicar. Então são essas coisas que muitas vezes a fonte, no caso aqui, o judiciário não entende. Então precisa entender esse mecanismo e um pouco de treino para falar com a mídia. E mais alguma dica assim, para o magistrado, assim, na hora que ele for falar, algum cuidado especial que ele teria de ter? O cuidado é o seguinte, o cuidado é saber exatamente qual é a pauta, como você fez comigo. Olha, a nossa pauta vai falar sobre a justiça. Não é? Então eu digo, olha, doutor, eu queria fazer uma pauta para o senhor sobre o seguinte, sobre aquilo que a gente chama de litigância de má-fé. E eu começo a fazer a pergunta, aí de repente eu paro e falo, escuta, mas de 1 a 10, que nota o senhor dá para o presidente do tribunal? Percebe ou não? Sim. Quer dizer, aí eu escuta, se acontecer isso, o que eu faço? Para onde que eu vou? Como é que eu vou? E se estiver ao vivo? Então são essas coisas que são treino. Sim, que o judiciário tem que aprender, né? E as assessorias de comunicação, o que elas têm de aprender para comunicar melhor e ajudar nesse processo do judiciário? Eu acho que ela tem, primeiro, que ser didática, entender que os jornalistas conhecem pouco, que o público conhece, precisa ser didático, precisa descobrir temas que sejam de interesse da sociedade, porque se você me passa um tema que não é de interesse, eu não vou pautar. Não é? Tem lugar para pauta? Tem lugar para colocar? Tem muito, desde que você me dê coisas que não são muito técnicas. Se você vai me falar de uma cravo XYZ, não sei das quantas, porque o cara fez um mestrado, não vou pôr. Isso aí a gente põe aqui, que é uma mídia especializada. Claro. Mas numa mídia de massa não dá para colocar. Então tem que haver, digamos assim, uma maior comunicação e integração entre o jornalista e a assessoria. Sem dúvida. De imprensa. Eu acho que a assessoria de imprensa ela tem que ser um dínamo produtor de pauta. Percebe? Ela é responsável por colocar de maneira correta, melhor para a sociedade, não só os temas, como o seguinte, eu tenho aqui um cara que fala desse assunto que você quer saber. Eu conheço o pessoal todo, tá certo? Eu sei quem tem mais facilidade de falar desse assunto, daquele e tal, e eu coloco lá. Bom, a gente está caminhando para o final da entrevista, eu só gostaria de fazer a última pergunta. Como que você avalia a mídia hoje, no contexto atual? Melhor do que há 10 anos e muito melhor do que há 20 anos. Entende? Eu acho que nós erramos muito, é verdade. Mas hoje nós temos total liberdade de expressão graças ao sistema democrático que nós estamos vivendo e com as mídias sociais nós somos muito mais criticados do que nós éramos no passado. Com a internet, hoje você não publica nada, você não diz nada sem que o pessoal escreve embaixo. Né? Eu mesmo recebo muita crítica todo dia. Tá certo? E acho que aqueles que são meus amigos são os que me criticam, porque me corrigem. Bom, com certeza. Felizmente, Heródoto, nosso tempo chegou ao fim. Foi um prazer poder entrevistá-lo. Fica aí o convite, sempre que vier. Muito obrigado. Muito obrigado. Até uma próxima. Hoje conversamos com o jornalista Heródoto Barbeiro sobre o poder judiciário na visão da mídia. Nos vemos no próximo programa. Até lá!